palavra de Deus diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez ouvirmos a Tua palavra nesse dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de recebermos um alimento de sustento para o nosso espírito, para a transformação da nossa vida. Mais uma oportunidade, Pai, que o Senhor fala ao nosso coração para que haja uma mudança. Tua palavra tem o poder de nos transformar. Por isso estamos aqui para ouvi-la, e não as doutrinas dos homens e filosofias do mundo, mas a palavra que vem do Senhor, essa palavra transformadora. Eu entrego a minha vida a Ti mais uma vez, ó Deus, e peço pela unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos, capaz de ministrar a palavra da maneira que o Senhor deseja, e que barreiras sejam quebradas, para que ela chegue ao nosso coração e seja não só ouvida, mas praticada por cada um de nós. É o que Te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, a epístola de Tiago, ela é especialmente notável pela ênfase que Tiago dá ao uso da língua, ao uso da palavra. Se você ler toda a epístola, e não é uma epístola grande, você verá por diversas vezes o apóstolo Tiago enfatizando o uso da nossa palavra, o uso da nossa boca, como instrumento de bênção, como instrumento até de maldição, se for o caso. E ele fala também aqui dos efeitos da palavra, tanto das palavras de Deus, quanto das nossas palavras. A palavra de Deus é transformadora, segundo diz Tiago, se eu a ouvir e a colocar em prática na minha vida. Mas a minha palavra também mal dada, ela amaldiçoa, ela também pode ser transformadora para o mal. Tudo isso é abordado na epístola de Tiago. Mas especificamente no texto que nós lemos aqui, ele se refere à palavra da verdade, à palavra de Deus. Ele se refere ao ouvir dessa palavra e à prática dessa palavra. Esse é o foco daquilo que nós acabamos de ler. Ele está enfatizando que a prática da palavra vai produzir uma mudança muito grande em nossa vida. E a palavra, como eu disse aqui, é a palavra de Deus. E de que maneira a Bíblia se refere à palavra de Deus? Veja, eu quero ler com você aqui no versículo 18 da carta de Tiago, no capítulo 1. Ele diz: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja, ele está falando de maneira espiritual. Todos nós que nos convertemos, que cremos na palavra de Deus, nós já éramos criaturas de Deus. Mas agora diz a Bíblia que a palavra da verdade como que nos recriou.
Fomos novas criaturas, não é isso que a Bíblia diz? Quem está em Cristo é nova criatura. Experimentamos um novo nascimento, como disse também Jesus a Nicodemos. E tudo isso aconteceu pela palavra, é o que ele fala aqui nesse trecho. E também isso é dito no Salmo 119, no versículo 142. Vamos ler? Salmo número 119, no verso número 142 do Salmo 119, está escrito assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. A palavra da verdade, a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade fará o que com você? Vos libertará. Então a palavra da verdade que nós recebemos, ela teve poder para nos libertar, para nos fazer novas criaturas. Nascemos novamente através da palavra da verdade. Ainda voltando a Tiago, no versículo 21, ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão o quê? A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus foi implantada no nosso coração, como temos dito, pela ação do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A ação poderosa do Espírito Santo implantou essa palavra no meu coração, e ela é poderosa para me salvar. Então, Tiago se refere à palavra de Deus como algo poderoso. Realmente há poder na palavra. Às vezes dizemos, há poder na palavra, e atribuímos esse poder até às nossas palavras. Embora as nossas palavras possam ser fonte de bênção ou maldição, não é comparável ao poder que tem na palavra de Deus. Porque o poder da palavra de Deus quebra qualquer maldição. Entende? Então, a palavra de Deus é a palavra do poder. Quando lemos também em Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo nos fala no versículo número 16 da carta aos Romanos, no capítulo número 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, a palavra da verdade, é o poder de Deus, segundo nos diz o apóstolo Paulo. Voltando a Tiago, no versículo 25, ele diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago agora fala de uma lei perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Ela não precisa de ser remendada. Ela não precisa de ser acrescentada nem suprimida. Ela não precisa de uma nova versão, de uma nova atualização, porque ela é perfeita, segundo me diz a Bíblia. Aonde está mais isso escrito? No Salmo número 19. Você conhece o Salmo 19? Veja como ele se refere à lei do Senhor. No versículo número 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No mesmo versículo lá em Tiago, além de dizer que a lei é perfeita, ele diz que a lei é lei da liberdade. Já pensou na palavra de Deus como a lei da liberdade? Alguns pensam na palavra como a lei da proibição, né? Como a lei de que só passa para a gente o que não pode ser feito. Não, mas em Cristo, com a palavra em nosso coração, nós temos agora a verdadeira liberdade. Por isso a verdade liberta e liberta verdadeiramente, para que eu tenha a liberdade de saber o que é bom e o que não é bom. Eu não me deixo dominar mais por nenhuma das coisas, porque eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Então a palavra é a lei da liberdade. Em Isaías, no capítulo número 61, vamos ler aqui Isaías, capítulo número 61, no versículo número 1 de Isaías 61 está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar
libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Veja, a palavra de Deus, a verdade, a lei perfeita, ela liberta as pessoas. Ela é libertadora. Tudo isso é afirmado tanto por Tiago quanto pelo resto da Bíblia. Mas Tiago faz uma observação a mais aqui no versículo 23 e 24. Ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, veja, há toda uma diferença agora. Toda essa palavra poderosa, verdadeira, libertadora, perfeita, toda ela pode ser ouvida e ignorada. Apesar de todo o seu poder, de todas as suas qualidades, ela pode ser ouvida, mas não percebida. Então, Tiago agora vai dizer de que quando ela é assim, ouvida, mas não praticada, essa pessoa assemelha-se, parece ser com um homem que se olha num espelho. E quando se olha no espelho, ele vê o seu rosto natural. A si mesmo ele se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. O que Tiago quer dizer com isso? Quer dizer que a palavra da verdade, da liberdade, essa palavra poderosa, ela desnuda o homem. Ela mostra para mim quem eu sou de verdade. Ela me mostra sem maquiagem, sem Photoshop, entende? Ela mostra quem verdadeiramente eu sou. E eu, quando me confronto com a palavra, em qualquer momento que eu a esteja ouvindo, num culto, em casa, em algum lugar, quando eu me confronto com a palavra, todo o seu poder, tudo isso que nós falamos sobre ela, tem o poder de me confrontar a ponto de eu me enxergar como realmente sou. É como a gente fala, olha, no espelho você vê quem você é. No espelho não tem Photoshop, sabia? Pode ser que inventem ainda, né? Você já viu que a câmera de selfie do celular já tem um Photoshop embutido nela? Ou você acha que esse selfie que você tira é bonito assim? Você se engana? Você acha que você é bonito igual o selfie? A câmera de selfie já está programada para tirar suas rugas, para alisar a sua pele, para esconder as espinhas. Sabia disso? Eu queria te dizer isso. Ela faz realmente isso. Talvez um dia inventem um espelho e que você olha e ele não mostra mais a realidade para você, né? É o espelho da Branca de Neve, né? da bruxa lá. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? E ele sempre diz, não, você é lindo, você é maravilhoso, porque é um Photoshop aquilo ali, né? Mas não é assim na vida real, irmãos. Na vida real, o espelho mostra o que nós somos. O espelho mostra você quando você acorda de manhã, cheio de remela e bafo. Você olha no espelho e você olha exatamente quem você é. Sem maquiagem, sem nenhum apetrecho, sem nenhum acessório, ele mostra a realidade. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. Você ouviu a palavra de Deus, não importa em que circunstância, ela fará isso naquele momento, ela te mostrará. Mas Tiago diz, aquele que ouve e não a pratica, ele se parece com esse homem que tem uma experiência no espelho, assustadora, né? Ele olha no espelho, vê quem ele é, mas depois ele dá as costas para o espelho, ele sai da frente do espelho, ele volta para a rede social, e ele começa a acreditar que ele não é tão feio assim, entende? E ele então esquece daquilo que o espelho lhe mostrou e começa a acreditar que ele não é tão ruim assim, que ele não é tão feio assim, que ele até é bonitinho. Quando ele tira uma foto de câmera de selfie, né? Quando ele bota uma foto no Instagram e bota ali uns filtros e tal, ele começa a acreditar nisso. É assim que Tiago fala daquele que ouve a palavra, mas não a coloca em prática. Ele compara de forma brilhante a essa experiência. Ela me desnudou, eu me vi no espelho cruamente como eu sou, mas como eu não pratiquei aquilo, eu logo me esqueço da imagem ruim que eu vi naquele espelho. Então, a palavra de Deus, ela também tem essa característica de ser o espelho real da minha alma, que seja o retrato fiel de quem eu sou. Por isso a palavra nos desnuda, e não há quem possa permanecer diante da palavra, mesmo não a praticando. Naquele momento, ela vai desnudar. Se eu não praticar, eu vou esquecer daquela cena que eu vi, e aliás, alguns querem esquecer mesmo, né? Mas em Hebreus capítulo 4, também a Bíblia me diz, no versículo número 12, o seguinte,
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha o efeito do espelho da palavra, o efeito de penetrar lá dentro onde ninguém penetra, o efeito de dividir o que ninguém divide, o efeito de colocar em evidência aquilo que está escondido, os pensamentos e o propósito do coração, ela chega ali. Então ela exibe no espelho uma imagem absolutamente real de quem nós somos. Mas se nós não praticarmos, essa visão simplesmente será, como disse Tiago, esquecida. Mas, ao contrário, se essa palavra for penetrante e eu deixar que ela faça o que ela deseja fazer, as coisas vão mudar completamente. A Bíblia também fala aqui por Tiago dos efeitos maravilhosos que essa palavra gera em nós. Veja, por ela, pela palavra, como disse no versículo 18, nós fomos gerados por essa palavra, nos tornamos primícias das suas criaturas. O apóstolo Pedro também diz na sua primeira epístola, quero ler logo depois aí de Tiago, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, no versículo número 22, veja como Pedro fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Veja, a obediência à verdade, essa obediência é a purificação da minha alma. É o efeito maravilhoso de eu ouvir e praticar. Ouvir, eu vi o retrato feio que eu sou. Pratiquei, eu me purifiquei. Pratiquei, eu me tornei bonito. Não com Photoshop, mas com algo real. A beleza foi real pela prática da palavra. Não com engano, não com a maquiagem, mas na realidade. Veja o efeito que a palavra de Deus pode ter no coração daquele que a acolhe e começa a praticá-la. Veja mais o que diz a Bíblia em 2ª carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler no capítulo 3, no versículo 15 da sua 2ª carta. O apóstolo Paulo diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabedoria verdadeira, que leva à salvação, vem da palavra de Deus. Sabedoria do mundo não leva à salvação. Sabedoria do mundo leva ao crescimento pessoal, mas não leva à salvação. Mas Paulo, dizendo a Timóteo, lembrou que ele, desde pequeno, sabia, conhecia a Sagrada Escritura. E ela o tornou sábio de uma maneira especial, para que ele, então, pudesse vivenciar a salvação que vem de Deus. Veja essa palavra em Hebreus, no capítulo 4, no versículo número 2, agora, está escrito assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Veja, há um ingrediente novo sendo colocado aqui: a fé. Todos ouvem a mesma palavra. Nós viemos ao culto e todos nós ouvimos a mesma palavra. Temos a experiência de ser revelados no espelho da alma que o Senhor nos apresenta. Mas se a palavra não for acompanhada de fé, ela não vai ser acompanhada de obediência. Porque o que gera a obediência é a fé. Se não há obediência, não há purificação. Mas não haverá obediência sem a fé, que é a crença pura e simples daquilo que eu ouvi para praticar na minha vida. Isso fará toda a diferença. O autor de Hebreus fala que todos foram anunciadas a mesma palavra, as boas novas, mas houve uma diferença, porque a palavra que ouviram não foi aproveitada, porque ela não foi acompanhada de fé.
Como a palavra pode ser bênção para uns e uma grande perda de oportunidade para outros, porque simplesmente não acompanham com fé aquilo que ouviram na palavra de Deus. Tiago também diz, no versículo 25, que já lemos, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, qual o resultado? Esse será bem-aventurado no que realizar. Qual o sentido de bem-aventurado? Feliz, satisfeito naquilo que realizar. Olha a diferença da palavra. A alegria na realização. Estar pleno das suas realizações. Porque ouviu e porque praticou. O Salmo número 1 afirma a mesma coisa. Veja o que diz o Salmo número 1, que todos nós conhecemos, alguns sabem até de cor, falando a respeito dessa bem-aventurança também, dessa felicidade de ouvir e praticar. Os 3 primeiros versos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O sucesso, a realização, vem da meditação na palavra, não apenas de ouvi-la, mas de colocá-la em prática na vida, de se confrontar com a feiura do espelho e dizer assim: eu não quero ser feio dessa forma ainda, eu quero mudar, eu quero me tornar uma pessoa mais bonita, espiritualmente falando. Irmão, se os valores mundanos fossem aplicados à vida espiritual nesse quesito, nós seríamos outras pessoas. Porque há pessoas que não gostam da sua aparência no espelho e tomam uma decisão. Eu vou emagrecer, eu vou fazer ginástica, eu vou fazer uma plástica, eu vou puxar daqui e dali, vou botar um botox. Não é assim? Inconformadas com a aparência, fazem tudo para mudá-la. A Bíblia nos mostra uma aparência muito feia, não na cara, mas no espírito. E a gente ignora e não faz nada para mudar. Pelo contrário, faz questão de esquecer aquilo que esse espelho da alma nos revelou. Então, a palavra de Deus, quando praticada, ela envolve realizações, ela envolve alegria que vem diretamente de Deus. E o que eu preciso para que tudo isso aconteça na minha vida? É simples, eu preciso praticar. E o que é praticar? Praticar é ouvir e consertar. Quando a palavra me diz que algo é errado, e eu percebo que esse algo errado está na minha vida, o que eu preciso fazer em relação a isso? Eu vou pensar nisso. Eu vou pensar, será que é verdade mesmo? Olha, ficar pensando não vai mudar muito não. Você tem que tomar uma decisão. Né? Você tem que dizer assim, isso é verdade e eu não quero mais isso na minha vida. Veja Tiago, volta lá a epístola de Tiago no capítulo 1. Veja o que ele diz no verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo mundo ouviu isso? Como é que se pratica isso? Fazendo isso aqui. O que Deus está dizendo aqui? Vamos traduzir aqui. Que nós estejamos sempre prontos para sermos bons ouvidos. Ouvir o que as pessoas têm a dizer. Prontos para escutar, sempre. Mas atrasados, tardios, para falar alguma coisa. O que a gente normalmente faz? O contrário. Eu não escuto nada do que você diz, e antes de você terminar o que você está falando, eu já apresento o meu argumento. Você faz isso? Só eu. Você costuma fazer isso? Alguém está falando contigo e antes de você terminar de ouvir, você já começou a falar junto com ela. Você já começou a contra-argumentar, ainda nem entendeu, ainda nem digeriu o que ela disse, e a gente já está contra-argumentando. Isso é a prática da palavra? Não. Isso não é a prática da palavra. A palavra está dizendo que eu devo ouvir mais do que falar. Que eu devo dedicar mais tempo a ouvir e menos tempo para falar. E ele completa dizendo, eu também devo dedicar menos tempo para me irar. Eu tenho que ser tardio para me irar. Posso me irar? Posso.
a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer que a ira é uma possibilidade, mas é a última possibilidade. Tiago agora está dizendo: seja tardio para se irar. E como é que fica você que está ouvindo isso e que diz para todo mundo com o maior orgulho que você é pavio curto? Tem alguém aqui que faça isso? Duvido. Tem alguém que bate no peito assim: olha, eu sou pavio curto, comigo não mexe não que vai vir bomba. Não pisa no meu pé que você vai se arrepender. Tem gente que diz isso aqui? Gente, não vocês, outras pessoas. Tem gente que diz isso? Né? Tem, não tem? Nunca somos nós, é sempre alguém que a gente conhece, um amigo, um parente, não é verdade? Então, está dizendo a Bíblia que isso tem que ser o contrário na minha vida. Eu tenho que ser o último a me irar. A minha ira tem que ser o último dos recursos. Da mesma forma que eu tenho que ser tardio para falar, tem que ser tardio para me irar. A Bíblia me disse isso e eu percebi que eu não faço isso. É o espelho me revelando quem eu sou. Você é hipócrita, você não faz isso. Se eu posso esquecer isso, posso fazer de conta que não foi comigo, posso ir para casa, ligar a televisão, ver um filme no Netflix, esquecer que isso foi dito hoje para mim, e aí eu esqueço a aparência que eu vi no espelho que me foi revelado essa noite. Mas eu posso também tomar uma outra atitude. Eu posso me incomodar com isso. Eu posso ficar indignado com isso e dizer: eu não quero ser feio desse jeito. Eu não quero fazer isso. Eu quero controlar minhas palavras. Poxa, eu quero ouvir mais as pessoas. Eu quero falar um pouco menos. Eu quero demorar muito a me irar. Eu quero que a ira seja o último recurso da minha vida. Percebe as duas atitudes? Todas elas são possíveis para nós. Nós podemos ignorar, fazer de conta que isso não aconteceu. É possível, é. Mas podemos também pegar isso para a gente e trabalhar nisso. Eu vou conseguir amanhã? Não sei se eu vou conseguir amanhã. Mas pelo menos eu trabalhei nisso. E aí semana que vem vai vir uma outra palavra e eu vou também receber e eu vou trabalhar nisso mais uma vez. E é assim, essa é a razão porque a gente não morre depois que se converte, sabe, irmão? Deus só deixou você vivo depois da sua conversão para você aprender um pouco mais. Para você ouvir um pouco mais a palavra e mudar um pouco mais as coisas que têm que ser mudadas. Ou seja, a oportunidade de praticar aquilo que eu tenho ouvido. Ou a oportunidade de esquecer, me distrair com outras coisas e não lembrar mais disso. Ou fazer de conta que isso não foi comigo. Eu conheço uma pessoa que é assim. É aquele meu amigo, meu primo, meu cunhado. Eu tenho essas opções. Todos nós temos essas opções. O problema é que para eu receber os frutos que foram aqui ditos dessa palavra, isso só vai acontecer se eu decidir enfrentar isso de frente. Não esquecer essa imagem do espelho, ir para casa pensando nela, acordar amanhã pensando nela, e na hora de uma discussão, na hora de conversar com alguém, eu me policiar nessa forma e lembrar disso para a minha vida. Eu estou falando muito, deixa eu falar menos um pouco. Eu estou ouvindo pouco, deixa eu ouvir mais a pessoa. Eu estou me irando muito rápido, deixa eu treinar isso aí na minha vida. Aí eu serei bem-sucedido naquilo que eu realizar. Todo mundo quer ser bem-sucedido, não quer? Mas poucos querem se dar o trabalho de se transformar. Poucos querem se dar o trabalho de se deixar transformar. Porque veja, não é algo que eu vou fazer com a minha vontade. É algo que eu apenas tenho que permitir que aconteça. Porque o Espírito Santo quer fazer isso em mim. Concorda? Qual o fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22? O fruto é esse, então ele quer produzir esse fruto. Eu não tenho que fazer um exercício de meditação, de força de vontade. Eu apenas tenho que considerar, meditar nisso e deixar que isso aconteça na minha vida. Não bloquear o Espírito Santo. Não bloquear aquilo que o Espírito Santo quer fazer em mim. Abrir o coração, me render a cada dia à vontade do Espírito Santo. Para que eu então comece a praticar a palavra de Deus, eu preciso aprender a abrir mão de mim mesmo, abrir mão da minha justiça. Ser tardio em se irar é não se aborrecer muito rápido, é não se justificar por você mesmo e deixar que a sua justiça venha de Deus. Veja, mais um exemplo, no versículo 21, Tiago diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele diz para eu acolher a palavra com
mansidão, coração manso, é um bom caminho para que a palavra seja acolhida. Coração nervoso, coração angustiado, coração ansioso, não consegue acolher a palavra. Ela é implantada, mas logo depois é arrancada, como as sementes que Jesus contou na parábola do semeador. A semente cai, mas ela não dá fruto, porque vêm as coisas do mundo, os espinhos, os pássaros, e levam aquela semente. Então ela é implantada, mas não quer dizer que ela vai dar fruto, que ela vai nascer. Porque para que ela nascer, Jesus disse na parábola, tem que cair num bom e reto coração. E aqui Tiago diz, tem que ser um coração manso. O bom e reto coração é um coração manso. O coração manso é aquele que se submete, é aquele que aceita de Deus. O revoltado não é manso. Ele sempre se revolta contra Deus, se revolta contra a autoridade, se revolta contra a vida, se revolta contra tudo. Então ele não tem condição de praticar a palavra de Deus. Se o meu coração é manso, eu cumpro o que diz Tiago aqui, eu largo, eu me despojo da impureza e do acúmulo de maldade. Aonde a maldade é acumulada na gente? É no coração. Jesus mesmo lembrou disso. A Bíblia fala disso a todo momento. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. As fontes estão ali, fontes de vida e fontes de morte. Então, quando a maldade se acumula, ela se acumula no meu coração, e ela é mais perigosa do que colesterol, que também se acumula no coração. Aquele torresmo que você comeu no almoço, está lá acumulado. Mas é pior a maldade. A maldade é bem pior. Faz muito mais mal do que um colesterol. E ela se acumula exatamente no coração. E quanto mais duro é esse coração, mais difícil ela de sair de lá. Ela fica ali acumulada. E Paulo diz, acolha com mansidão a palavra que foi implantada. E aí você vai se despojar desse acúmulo de maldade, desse acúmulo de coisa ruim. Isso vai sair naturalmente de você. Mas para isso, prática do que se ouve, meditar no que se ouviu, se confrontar, ter um trabalho de casa. O culto não acaba quando termina aqui, irmãos. O culto está só começando. Quando termina aqui, está começando na sua vida. Está começando o seu período de treinamento. Está começando o seu período de prática. Está começando o seu período de meditação, de ruminar aquela palavra que foi dada a você. Está começando o momento de você pegar aquilo e extrair para a sua vida ainda com mais detalhes, mais do que o pregador pode dar, mais que o Espírito Santo que vai revelar. Mas ele vai revelar a quem quiser, a quem for atrás, a quem buscar. Quem esquecer, vai esquecer do espelho. Olhou, viu, achou feio, achou bonito, não importa, mas vai esquecer. Vai logo esquecer daquilo que viu nesse espelho. E a palavra não fará efeito. Não porque ela não é poderosa, mas porque ela não foi acolhida num coração manso, mas num coração agitado, rebelde, né? Ela foi acolhida e logo foi desprezada. No versículo 22, Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui ele fala o que há de talvez mais importante, é que a falta da prática, ele chama isso de um auto-engano, como se não houvesse coerência na minha vida. Eu estou ouvindo, Deus está me revelando, o Espírito Santo está me incomodando em relação a certas coisas, que eu sei que eu preciso mudar, que eu sei que eu preciso lutar contra elas, mas eu logo me esqueço daquilo que foi dito, logo me esqueço da imagem que vi e não me torno praticante, mas eu então engano a mim mesmo, enganando-vos a vós mesmos. Então, se a palavra vai apenas mostrar a aparência, sem contudo me transformar, eu apenas estou me enganando, porque eu continuo feio do mesmo jeito. Mas eu estou ainda vivendo de aparência. Veja, é como qualquer remendo ou maquiagem que a gente possa fazer. A imagem é aquela, quando chega da festa, né, antes de dormir, tira tudo. Como está na moda dizer agora, desmonta. E desmonta mesmo, né? Desmonta mesmo.
Tira o espartilho, tira a cinta, tira tudo que está segurando e blum, desmonta tudo, né? Desmonta, tira o cílio, tira a dentadura, tira... vai tirando. Olha, os homens fazem a mesma coisa, tá? Que agora estamos na época dos homens metrosexuais, né? Que fazem tudo também, vai, desmonta tudo. E aí vai olhar no espelho e vai ver o que é. Eu estou enganando a quem? Eu estou enganando aos outros? Mas eu estou, acima de tudo, enganando a mim mesmo. Porque eu sei a aparência que eu tenho. Entende? Eu posso me vestir de um monte de coisa. Eu posso usar as melhores roupas. Posso usar os melhores recursos. Mas eu sei quem eu sou. Então, o que Tiago diz, e veja, Tiago escreveu isso na época que não tinha nada disso, né, irmãos? Mas a palavra de Deus é sempre atual. Ela é sempre atual. Então, o que ele vai mostrar para a gente é que isso é um auto-engano. Que eu estou me auto-enganando quando ouço e não pratico. Eu estou fingindo, eu estou fazendo de conta que não é comigo. Então, é uma vida irreal. E o que Deus quer para mim? Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Ele quer que eu viva uma vida de mentira? Ele quer que eu viva uma vida de fantasia, de irreal, uma vida de rede social? O que Jesus quer que eu veja e viva? Uma vida de verdade. E para viver a vida de verdade, a gente está aqui, olha. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, verso 25, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. É o sonho de todo mundo ser feliz, ser bem-aventurado, fazer as coisas elas funcionarem, darem certo. Isso não quer dizer necessariamente ser rico, mas ser realizado. Eu tenho o meu trabalho, eu faço, eu produzo, e eu vivo daquilo, aquilo é bom, eu realizo, as coisas dão certo, todo mundo deseja isso. Só que isso está atrelado à prática da palavra. Para isso eu preciso ser operoso na prática. Não no discurso, não no que eu sei dela, não no que eu consigo conversar sobre ela, mas no quanto eu estou disposto a vivê-la. Ela precisa ser implantada no coração, como disse o versículo 21. Ela foi implantada no meu coração, mas ela não pode ser implantada como a gente imagina um implante, né? Pegou uma coisa estranha, um corpo estranho e botou lá dentro do meu coração. Pronto, implantei. Implantei aqui, você vai ficar uma ponte de safena. Pronto, pegou da perna, jogou aqui, implantou. Não, ela tem que ser implantada, a palavra, não como um livro, mas como a voz de Deus. Quando Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero habitar aí dentro. Eu quero falar aí dentro. Aí dentro do teu coração, onde ninguém mais escuta, só você. É aí que eu quero falar contigo. Mais e mais próximo, mais perto, interiormente. Ali que tem que ser implantada. Não como uma lei apenas, mas como palavra viva de um Deus vivo. Como habitação do Senhor. Que Ele habite realmente no nosso coração. Então, nós não podemos cair na tentação do cinismo, irmãos, de conhecer a palavra, mas não colocá-la em prática na vida. Não se deixar mais tocar por ela, não se confrontar mais com ela, não decidir mudar mais nada, como se já estivéssemos bons ou já estivéssemos prontos. E nenhum de nós está e nunca estaremos. Há sempre algo para aprender, há sempre algo para praticar. E a prática vem do dia a dia com Deus. A fé, a Bíblia diz, vem pelo ouvir. Lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 17, esse versículo tão citado, né, que você certamente já conhece, está escrito, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas versões dizem, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. A pregação, o anúncio da palavra gera fé. Como que gera fé? Quando eu pego aquilo, implanto num coração humilde, manso, e começo a me incomodar com aquilo, a ponto de não descansar enquanto eu não ver um resultado daquilo na minha vida. É para isso que serve a pregação da palavra, a escola bíblica, tudo aquilo que nós temos na igreja, o tempo que nós gastamos diante disso, serve para que haja transformação. Você quer
É isso que você precisa decidir. A decisão é de cada um de nós. Ela salva, ela abençoa, quando ela é acompanhada de fé, que gera disciplina, mansidão, que gera compromisso e perseverança. É assim que Deus quer agir. Abra o teu coração. Abra o coração. Não tenha apenas uma imagem no espelho e logo você esqueceu dela. A grande verdade é essa. Se eu perguntar daqui a um domingo o que eu preguei hoje à noite, você não vai lembrar. Vamos fazer uma aposta? Não vai lembrar. Eu também não estou importando se você vai lembrar ou não, qual foi a palavra, qual foi o versículo. Isso não importa. O que importa é saber se hoje à noite você vai meditar na palavra, para amanhã você começar a praticar. Ou quem sabe agora, quando chegar em casa. Pode ser que você chegue em casa e tem uma pessoa chata lá, e você vai ter que praticar com ela essa palavra. Você vai ter que ouvir mais, falar menos, não se irar, né? Tudo isso vai ter que acontecer para que tenha valido a pena. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos falar com Deus, colocar nossa vida diante do Senhor, pedir a sua graça, a sua misericórdia sobre nós e principalmente que a gente abra o coração, um coração manso para essa palavra, para que ela seja implantada na nossa vida. Pai, eu te peço junto com meus irmãos, quebranta o nosso coração, Pai. Espírito Santo de Deus, faz essa obra de quebrantamento, convence do pecado, da justiça, do juízo, quebra corações essa noite, Pai, implanta a Tua palavra e que ela ganhe acolhida nesse coração, de maneira que a nossa vida se transforme e que nós possamos experimentar o que é ser bem-sucedido, o que é ter uma vida na presença de Deus, no temor, na palavra, consertando dia a dia os nossos erros, pela atuação do Teu Espírito. Que o Senhor não encontre barreiras aqui, Pai. Que os corações sejam quebrantados na Tua presença e que haja liberdade do Teu Espírito para agir em nós. É o que eu te peço, Senhor, por mim e por cada um dos meus irmãos. Que seja uma semana de meditação, uma semana abençoada na Tua palavra, Pai. Faz com que ela tenha efeito na vida de cada irmão, na medida em que ela for praticada. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti, Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em Tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei.
dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são Deus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória ao teu nome, Jesus. Recebe o nosso louvor, o nosso culto, Senhor. Glória a Deus.